Nós vamos ler aqui no livro, quem puder ficar de pé, para nós lermos a palavra. Nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 3. Para início, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 e 12. 11 e 12. Todos encontraram? 1 Reis. Fica pertinho de 2 Samuel, por aí. É Antigo Testamento. A gente vai esperar que vocês encontrem. Amém? 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 e 12. Amém? E disse Deus: porquanto pediste esta coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida, não pediste para a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo, eis que te fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Podeis assentar, meus amados. Primeiro nós vemos aqui Deus confirmando algo importante na vida do rei Salomão. Ele que estava ali para governar Israel, e ele chegou a fazer uma oração e pedir a Deus sabedoria. Geralmente quando você é rico, você quer mais riqueza. Mas ele, estou toda arrepiada, gente, é de Deus essa palavra. Mas ele veio a pedir sabedoria a Deus, porque mais adiante, mais tarde, ele ia precisar dessa sabedoria para usá-la num julgamento. E é onde nós vamos estar ali meditando, é nessa parte onde vai ter esse julgamento. Então, a palavra de Deus diz que antes de Salomão não houve um homem mais sábio na face da terra, e depois dele também não ia haver, porque foi algo que ele pediu a Deus de uma forma extraordinária, onde Deus se admirou e achou que ele fosse, como eu falei, pedir outras coisas, pedir a vida dos inimigos caindo por terra, pedir mais dinheiro, mais ouro, mais prata, mais tudo aquilo que ele tinha, aquela riqueza, ele não pediu. Agora a gente vai para o mesmo capítulo 3, aí desce lá um pouquinho, versículo 16 ao 28. Aqui, nesse texto, nós vamos ver um julgamento seríssimo que o rei Salomão ele vai fazer, vai participar como juiz entre duas prostitutas, entre duas mulheres. Diz assim: Salomão julga a causa de duas mulheres. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Sucedeu que ao terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio.
E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho, o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Eu vou ler até aqui, mas ainda tem a parte final. Amém? Então nós vimos aí um grande debate, algo assim estarrecedor, porque a morte de um filho não é fácil. Mesmo sendo prostitutas, essas mulheres pariram e um deles faleceu. E aquela mulher, a que o filho tinha falecido, ela foi pela madrugada e trocou, né, o seu filho morto por aquele que estava vivo. E ela achou que faria isso e não seria descoberto. Gente, é forte. Imagino a situação daquela mulher. Errado é. Mas imagina você levantar pela manhã e seu filho está morto. Imagina. A mulher, por mais forte que ela seja, ela treme na base. Mas houve essa troca. E aí como que ia ser resolvido? Levaram para o rei Salomão. E agora? Aí o que aconteceu? Ele foi exercer a sua vez de juiz. E aquilo que ele pediu antes a Deus, que era a sabedoria, Deus deu. E é onde nós vamos estar daqui a pouquinho lendo para vocês verem, ouvirem como que terminou essa história. E aí precisava de bastante sabedoria para resolver essa situação ou não? Quero ouvir. Precisava ou não? Sim. E Salomão, ele se viu, eu creio, numa situação bem apertada e bem difícil. Mas como ele tinha falado com Deus antes, Deus tocou no coração dele, deu todas as estratégias para ele resolver essa situação para essas duas mulheres. Foi glória bom. A Deus, aleluia. Vamos lá. Versículo 23 do capítulo 3 de 1 Reis. Então disse o rei: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Irmãos, essa palavra, ela foi vinda do coração de Deus para nós. Aleluia, Jesus. Certo dia eu estava, já era madrugada, né? Já era bem tarde, e eu estava sem conseguir dormir. Eu estava numa situação difícil. Meu esposo dormia que roncava. Eu dizia: misericórdia, pai. Como é que vai ser o meu dia hoje? E eu não dormi enquanto Deus não me deu essa palavra. E eu disse: já sei. É a palavra do Dia das Mães. Aleluia. E aí o Senhor me deu a palavra nesse julgamento, nessas duas mulheres e tal. E aí quando eu levantei no outro dia, aí fui fazer o esboço dessa palavra. Irmãos, e é forte essa palavra. Pelo menos para mim, é bem forte mesmo. Glória a Deus. Então estavam as duas naquele impasse, naquela discussão, e ele foi lá e mandou trazer uma espada. E para que seria essa espada? Eita, Deus é forte. Trazei uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Preste atenção, versículo 25. Disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra.
Para que serviria? Metade do filho morto para cada um. Metade de uma criança morta. Serviria para alguma coisa? Verdade. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho e disse: Ah, Senhor meu, Aleluia. dá-lhe um menino vivo e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu e nem meu seja, dividi-o antes. Misericórdia, né? Isso é coisa de mãe? Jamais, né? Mãe não tem esse coração. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse impasse terminou bem, não foi? Glória a Deus. Mas Deus deu a sabedoria para o rei Salomão fazer essa jogada para aquelas duas mulheres, porque ele, na hora, ele ia saber quem era que ia ser a mãe. Porque mãe nenhuma, ela vai querer ver seu filho destruído, ver seu filho morto, ver seu filho na pior situação. Vai? Eu quero jamais. Por mais que eu não tenha o amor dos meus filhos, por mais que eu não tenha uma homenagem de Dia das Mães, como eu tive hoje, eu tive do meu esposo a homenagem de Dia das Mães. Né? Deus preparou uma pessoa certinha para mim. Né? Então, para não me deixar triste, Deus usou ele desde ontem para me homenagear. Hoje nós fizemos um almoço, os meus filhos não vieram. Dentro de casa, mas não me deram um beijo, não me deram um abraço, não desejaram Feliz Dia das Mães. E aí eu fiquei triste na hora, mas Deus usou meu esposo para fazer a bênção, a vez dos filhos. Não é a mesma coisa, mas a gente não se sente tão feliz, né? É porque eu estou dizendo isso. Por que, pastora, está dizendo isso? Antes de eu continuar com a palavra, eu quero dar um testemunho. Algumas pessoas sabem que eu e meu esposo, nós não somos daqui, somos do Nordeste. E tem 8 anos que eu vim para aqui com os meninos e tem 9 anos que ele veio primeiro. Então, no começo da nossa vida aqui não foi fácil. Nós passamos lutas, passamos muita fome, muita necessidade. Eles vieram crianças, mas o que pedia às vezes eu não tinha que dar. Às vezes eu saía para fazer uma agenda e eu dizia: olha, se nós ganharmos uma oferta, a mamãe traz a mistura, a mistura lá do Nordeste é a carne, né? Ou traz o pão, ou traz alguma coisa. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente não recebia uma oferta. E quando a gente chegava em casa, a tristeza era grande, porque eles estavam todos naquela ansiedade e nós não trazíamos nada. E muitas vezes dormíamos, eu e o pai, com fome. Porque o que a gente tinha, a gente dava para eles. Entendeu? E eles foram crescendo, passamos uma boa parte. Eu creio que Deus trouxe a gente aqui para viver, para a gente aprender algo. O início foi difícil, muito difícil. E diante dessas situações adversas, de eles precisarem de um alimento, de eles precisarem de um calçado, de uma roupa, e às vezes a gente não poder dar, a criança vira pré-adolescente, aí começa a entender as coisas, aí vira adolescente, aí é a fase que o povo diz que é complicada, e é mesmo, para mim não foi, mas para os meus filhos foram. E aí eles esfriaram na fé, não estão na igreja, eles esfriaram na fé e esfriaram o amor deles por nós. Então hoje a gente faz a obra, vai sozinho para as igrejas. Por isso. Mas a gente não desiste, a gente ora, a gente paga preço.
Glória a Deus. ser partido no meio. E ele servir mais? Não iria. Então ela disse, não! Pode dar para ela. Aí foi na hora que Deus falou ao coração do justo juiz ali naquele momento. Colocou em nós algo diferente para resolvermos as situações adversas da vida. É ou não é? Tem coisa que a gente faz, a gente vira psicóloga, a gente vira doutora, a gente vira tudo da profissão que existe na face da terra, a gente vira, né? Não, mulher, você aí não pode responder. É ou não é? Tudo é a mãe, tá? Vai no pai, vai lá na mãe, fala com a mãe. Não é desse jeito? O pai já acostumou, vai lá, ó, fala com a tua mãe. É desse jeito, né? Cutuca lá a tua mãe. Vai lá, ela resolver essa situação. Então quando eu vi, eu nunca tinha pregado nesse texto, mas foi algo de Deus, madrugada, eu esperava que Deus me desse esse texto, tão lindo, né? Texto lindo da palavra. Então a gente que é mãe, a gente tem que pedir sabedoria a Deus para poder resolver as diversas situações que nós passamos. Ainda que sejam tristes, ainda que sejam decepcionantes, ainda que a gente se ache pequena demais, mas a mulher, ela veio com uma dádiva grande, né? Veio com aquele amor incondicional que é o amor de Deus. O filho pode pintar, bordar, ainda desenhar o set e ainda fazer algum detalhe, mas ela está ali. Não é que ela vai passar a... Quero ouvir a igreja. A mão. Ela não vai passar a mão no filho, mas ela vai ter sabedoria de Deus para corrigir o seu filho. Não é assim? É verdade. Porque é assim que eu digo. O que eu estou falando é o que eu tenho vivido nos meus... Hoje meu filho maior vai fazer 21 anos e a minha filha vai fazer 19. Agora em junho ela vai fazer 19 anos. Então, o que eu tenho vivido é o que eu estou passando para vocês. Né? E quando eu não sei resolver, eu digo, Senhor, resolve por mim. Ou então me dá força, me dá coragem e me dá entendimento para fazer algo que seja da tua vontade. Vou contar um testemunho para vocês, dentro da palavra de Deus. Quando eu estava, isso foi em 1987, eu era jovem. Um dia a gente foi visitar uma cidade lá da minha terra, né, a capital, Alagoas, nasceu em Alagoas. E aí eu estava no culto com os amigos, lá no final, porque geralmente quando a gente vai visitar uma igreja, a gente fica lá no final, escondido, né? Então o pastor nessa noite, ele, usado por Deus, ele apontou para mim, disse a cor da minha roupa e disse que Deus estava me curando naquele momento. Eu já sabia que eu não podia ter filhos. Eu tinha um útero infantil. Eu já tinha feito exames e tinha detectado isso e eu não podia ter filhos. E eu estava conformada, entre aspas. Já estava achando que realmente eu ia permanecer assim. E nessa noite o Senhor falou através da boca daquele pastor que nunca tinha me visto, que ele estava me curando. E eu recebi aquela palavra. Só que eu disse, mas de quê? Eu fiquei me pensando o que seria. Na hora eu senti um calor na região pélvica, né? Onde essa região da gente, da mulher, onde a gente tem muito. Eu senti um calor, mas eu não sabia, nem me veio na mente que seria isso. E quando foi em 2000, foi em 1987, quando foi em 2000, eu e meu esposo nos conhecemos e no final do ano, em dezembro, casamos. E ele sabia, chegou minha irmã, intrometida, e acabou que eu tenho um menino mesmo, porque em vez de dizer algo de Deus, diz assim, ó, tu vai casar com ela e tu não vai ser pai. Imagina, é duro, né, para o homem saber disso. E ela não me deu as palavras, foi do ramo, sabe? Do capiroto.
desista no primeiro não. Não desista naquela palavra que é contrária ao que você precisava receber. Jamais. Olha para frente, para o alto. Aleluias. Porque aí você Glória a Deus. sabe que a vitória é sua em nome de Jesus. Gente, tem relógio por aqui? Assim. Amém. Então nós estamos terminando já essa palavra. Vocês estão entendendo? O que nós trouxemos para você, mulher, especialmente, é isso. Continue sendo a bênção que você é para seu filho, para sua filha. Ainda que tudo ao seu redor fale o contrário, mas continua firme e forte. Porque uma hora Deus vai ouvir a tua oração. A mãe de joelho, o filho fica de pé. O filho tem livramento. Eu tenho dito várias vezes com meu esposo, a gente conversa muito. Eu tenho dito para ele, sabe por quê? Nossos filhos estão de pé por causa das nossas intercessões. Porque o inimigo está assim, ao teu redor, procurando, sabe, tracar, destruir, que é o que ele faz. Mas quando nós, mulheres, colocamos as nossas vidas, as nossas famílias no altar do Senhor, os nossos filhos, tudo vão ficar protegidos pela mão de Deus, amém? Todos vão ficar protegidos pela mão do Senhor. Então, eu estou triste? Pouquinho. Mas eu sei que vai haver um momento que Deus vai vencer essa situação por mim. Através das orações, através daquele projeto que Ele projetou para a minha vida, para a sua vida. Aleluias! Glória a Deus! Assim, eu e minha casa, como é que diz? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso mesmo. Então é promessa de Deus. A gente tem que profetizar, tem que viver essa palavra um dia. E Deus está preparando o melhor dele para cada uma de nós, para cada um, homens de Deus, de nós. Amém? Então fique com essa palavra. Quem entendeu, quem gostou dessa palavra, quem se sentiu tocado com essa palavra, porque eu que estou trazendo a primeira vez para mim. Entendeu? Então a responsabilidade é grande. Deus te escolheu, mulher, com aquilo de mais precioso que Ele tem, que é o amor incondicional. E que amor é esse, pastora? É aquele amor que pode acontecer o que for, mas ela continua amando o filho, ela continua orando pelo filho, ela não desiste do filho. Deus não desistiu de nós, por isso que nós estamos aqui, amém? Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Nós agradecemos a oportunidade e passamos aqui para quem é merecedor desse microfone agora.